Em sequência, teremos na área da psicologia, professora Ana Luísa de Figueiredo Stein, psicóloga mestre, e o professor Antônio Geraldo de Abel Filho, psicólogo doutorando pela Unifesp, coordenadores do projeto Tutor, parceria com a Brela. Sobre o tema Projeto Tutor, formação de profissionais da área de saúde no acolhimento ao paciente com ela. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecemos o convite pela comissão organizadora do simpósio, para que a gente pudesse estar falando do projeto Tutor. Tanto na parte da manhã como até agora foram falados em termos dos temas, a gente falou de toda uma parte orgânica, em termos dos cuidados com os pacientes, né? E a nossa área entra na questão do sofrimento, porque tudo isso, de alguma forma, leva as pessoas a um sofrimento, né? E aí que vai entrar a questão da psicologia. Esse projeto, que é chamado Projeto Tutor, ele é coordenado pela Ana Steiner e por mim, que como primeira formação nós somos psicólogos e como segunda formação nós somos psicanalistas, porque essa é o embasamento teórico que nós temos em cima do olhar do trabalho do Projeto Tutor. Esse projeto ele se iniciou em 2002 e foi operacionalizado a partir do segundo semestre de 2003. Nós tivemos a visita da doutora Olga de Almeida Silva, neurologista, que foi, na época, ela era presidente da Brela, onde ela foi até a USP conversar conosco a respeito do que era a esclerose lateral amiotrófica, do qual nós nunca havíamos ouvido falar que existia essa doença. Conforme ela foi explicando o que era, né, quando ela terminou de falar conosco, a primeira coisa que nos veio foi, bom, nós não temos nada a fazer mediante ao que foi dito. E, para nossa surpresa, ela pôde nos pontuar o quanto pode ser feito e o quanto tem que ser feito, né, pela questão de pacientes com esclerose lateral amiotrófica, cuidadores e equipe multiprofissional. Inicialmente, quando foi firmada essa parceria, ela foi feita com o Instituto de Psicologia da USP, onde os estudantes eram predominantemente estudantes de psicologia. Então, até hoje nós mantemos essa linha de trabalho, embora a gente tenha evoluído e tenha crescido dentro disso, porque é um projeto que está em constante crescimento e em constante aprendizado, né? A gente aprende cada vez mais com o passar do tempo. Então, para que esses alunos, futuros tutores, pudessem fazer as visitas domiciliares aos pacientes com ela, porque o nosso diferencial desse projeto é que os estudantes vão em dupla à casa do paciente fazer a tutoria, né? Que eu já vou explicar exatamente o que é isso.
os alunos, eles passam um período conosco, comigo e com a Ana, no sentido de discussão de texto, no sentido de poderem estar presenciando como foram feitos os atendimentos com os tutores que já estão operacionalizando isso. Então, eles contam para a gente o que aconteceu no encontro com o paciente. E, a partir disso, a gente vai ver que dinâmica gerou, quais são as questões que estão ali presentes, quais são os sofrimentos e angústias que permeiam a vida dessa pessoa. Né? Isso vai fazer com que esses alunos possam gradativamente estar se preparando para serem futuros tutores. Passado esse tempo de preparo, a partir do momento que eles se sintam em condições de poder estarem fazendo a tutoria, eles vão chegar para nós e vão dizer, estamos prontos para isso. E com o nosso aval, então, eles vão à casa do paciente, onde é iniciado esse trabalho. No primeiro momento, são 12 encontros que esses alunos vão ter. A cada encontro, semanalmente, eles vêm comigo e com a Ana, para que a gente possa supervisionar esse trabalho, para que depois, na volta, eles possam ter uma ideia de como eles vão estar trabalhando com o paciente no sentido do acolhimento da angústia com relação ao sofrimento. É assinado um termo de consentimento livre esclarecido, então é lido para o paciente. Se ele não puder assinar, então uma pessoa maior responsável assina, porque no primeiro momento o que nos interessa é ajudar esse paciente. Como questão secundária, é uma questão de pesquisa, porque nós estamos, de alguma forma, vendo, através de um questionário de qualidade de vida que é aplicado no paciente, no início da tutoria e no término da tutoria, o que essa tutoria pode, se é que ela fez alguma coisa, para o paciente. Houve melhora, houve piora, não houve nada, quer dizer, nós estamos atrás desses referenciais. Do mesmo jeito que também os tutores, antes de virem fazer a visita aos pacientes, eles passam por uma avaliação conosco em termos da gente poder estar vendo que perfil eles têm em termos psicológicos, até se tem condições emocionais para poderem estar desenvolvendo esse trabalho, que também tem o objetivo de pesquisa, porque nós estamos tentando traçar o perfil do tutor em termos dos atendimentos. Volta, por favor. Isso, obrigado. A partir de 2007, nós abrimos um espaço para os estudantes com graduação em enfermagem, porque o nosso intuito não é ficar restrito a estudantes de psicologia, e sim a futuros profissionais da área de saúde. Então, foi aberto esse espaço e este ano, como um projeto piloto, foi aberto para estudantes do curso de especialização em fisioterapia. Né? E nós estamos tendo, neste momento, o prazer de ter uma aluna da Universidade em Braga, de Portugal, que está aqui conhecendo o projeto tutor. Né, que está aqui presente, inclusive, conosco hoje. E desde que o projeto teve o seu início, nós atendemos uma média já de 80 pacientes em domicílio. Esse projeto ele tem 3 vertentes. Ele tem a questão do estudante da área da saúde, que nos interessa em termos da formação dele como tutor. Ele tem a questão do acolhimento ao paciente e o amparo emocional, bem como a questão da equipe multidisciplinar, porque antes de mais nada, os profissionais também são humanos, né, e passam pelas mesmas arguras, né, que qualquer outra pessoa tem. Então, também, de alguma forma, a gente poder estar dando um apoio emocional aos profissionais. Então, na verdade, eles têm esses 3 braços. O que a tutoria se propõe é uma reformulação no modelo de atendimento. Esse é um dos focos que a gente pretende, que a gente está conseguindo dentro desse caminhar do nosso projeto, gradativamente ir atingindo. Né? Para que nós possamos estar com um novo modelo de atendimento, não tem jeito a não ser a gente poder estar quebrando paradigmas. Dentro de um paradigma tradicional,
seriam exclusivamente estudantes de psicologia que poderiam estar exercendo a tutoria, né? Havendo uma relação unilateral só entre o paciente e o profissional. Então, o profissional apenas seria ouvido pelo paciente e não haveria o retorno disso, bem como o paciente estaria dentro de um posicionamento passivo. O que nós propomos dentro do projeto tutor é que sejam estudantes de todas as áreas de saúde, que a relação profissional seja uma relação bidirecional, ou seja, o paciente ouvindo e sendo ouvido pelo profissional e o profissional ouvindo e sendo ouvido pelo paciente, né? Onde o paciente passa, então, a ter uma questão ativa no que se diz com respeito a ele, não simplesmente engolir, mas poder participar, inclusive, de decisões. O objetivo com os alunos é poder estar desenvolvendo a escuta e o olhar no sentido da humanização do atendimento. Desenvolvimento de escuta e de olhar não são instrumentos específicos de psicologia. O que a gente pretende é que, se um profissional de saúde, seja ele que formação tem, se ele não puder olhar o paciente e escutar o paciente com essa questão humana, nós caímos no modelo tradicional, onde a gente sabe que já há bom tempo ele não se sustenta mais, né? Porque ambas as partes vão precisar serem ouvidas. O tutor ele vai ser preparado para poder estar dando o amparo e o acolhimento ao paciente que ele está atendendo, bem como durante as supervisões, durante o tempo que ele estiver conosco, ele também está recebendo um apoio e um amparo emocional pelos supervisores e coordenadores do projeto. Os profissionais de saúde, a nossa pretensão é que este modelo que a gente está propondo seja um referencial de atendimento, né? Por incrível que pareça, a gente ainda continua vendo e vivenciando dentro dos atendimentos da área de saúde que o aspecto humano é retirado da relação, sendo que ele tem que fazer parte intrínseca e indispensável da relação paciente-profissional. E os profissionais no sentido de estarem sendo acolhidos no seu processo de adoecer, né, que, como a gente sabe, é um processo de muito sofrimento. Então, a tutoria com relação aos profissionais, ela aponta para esse modelo integrativo, ou seja, o que pode estar sendo agregado a isto, respeitando a questão do limite humano e da humanização, né? Estendendo-se isto, sem dúvida alguma, a questão multidisciplinar. Com relação à tutoria aos alunos, é propiciar uma vivência que foge dos padrões pré-estabelecidos de atendimento, onde o tempo todo que nós vamos estar permeando e vivendo junto com os tutores essa questão, porque como são, neste momento, alunos de graduação, são jovens, né, muito jovens, se deparando com uma doença muito séria, né, e que dentro do aspecto emocional são inevitáveis as identificações. E se isso não tiver um cuidado da gente poder separar o joio do trigo, o que é de cada um e o que é do paciente, acaba virando uma miscelânea muito séria, porque ele não vai saber se está se falando do paciente ou de quem está olhando o paciente, porque a linha é extremamente tênue, né? Do mesmo jeito que entre a sanidade e a loucura, a linha é muito tênue. Eu diria que seria assim, borderline. Possibilita um processo de reflexão sobre o sofrimento, o adoecer, a morte, vida e a relação com o seu paciente, né? Então vocês imaginem pessoas jovens, na faixa de 18, 23, 24 anos, lidando com questões de morte, sendo que neste momento eles são um pulsar de vida, né?
e estabelecer um vínculo diferenciado com os pacientes. Qual é esse vínculo diferenciado que a gente propõe? A humanização. Ouvir o que o paciente está falando, né? Sem interferir, sem sugerir qualquer coisa, mas estar lá, presente junto com o paciente. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar com alguém e esse alguém se propõe a ouvir, estar junto íntegro, sem interferir e falar assim, você devia fazer isso, mas você devia fazer aquilo, né? Quer dizer, possivelmente ele já sabe o que ele deveria fazer. Se ele não está fazendo, é porque ele não está podendo, ou não está conseguindo. Então, a questão de escutar é, acima de tudo, respeitar o que o outro está falando e ver com ele o que é possível que ele queira e possa fazer no momento. Com relação aos pacientes, é fundamental a questão do acolhimento, do amparo e a compreensão do seu sofrimento. Quer dizer, é poder respeitá-lo acima de tudo, naquele momento, como ele está se mostrando, né? Sem querer tirar qualquer tipo de recurso que ele tenha, como também não levar qualquer tipo de falsa esperança que ele possa não ter. Então, isso também é um exercício muito difícil, né? Porque, no primeiro momento, a primeira coisa que a gente faz é tentar dar ou tentar inferir e sugerir alguma coisa que possivelmente essa pessoa não vai poder ter, né? E, ao mesmo tempo, não retirar aquilo que ela tem e que de certa forma, o mantém vivo e íntegro nas atuais condições. Esse trabalho do projeto Tutor, ele já gerou alguns frutos. Entre eles, a exposição em congressos nacionais e internacionais. Já levamos esse trabalho para conhecimento em termos do que a gente tem feito aqui durante esses 8 anos de parceria junto com a Abrela, né, onde a gente tenta levar a questão das pessoas conhecerem o que é esclerose lateral amiotrófica, o que é a Abrela e qual as suas funções nesse sentido, né? E o projeto Tutor em si. Eu espero que essa aluna que veio de Braga, lá em Portugal, possa levar alguma coisa nossa para lá, né? Quem sabe fundar até uma APRELA ou fazer parte da APRELA em Portugal, né? Já gerou um mestrado, né, com a relação de profissionais da saúde de pacientes com esclerose lateral amiotrófica, um doutorado no sentido das repercussões emocionais dos alunos tutores no atendimento aos pacientes com ela, e a nossa maior pretensão, né? Eu não sei se é elucubração nossa, mas se a gente não tentar, a gente nunca vai saber. Fazer com que este projeto chegue a fazer parte da grade curricular dos cursos da área de saúde na graduação. Preparar esses futuros profissionais, desde a graduação, a este desenvolvimento de olhar e de escuta, que até agora tem nos apontado bons resultados, com bons frutos aí sendo colhidos, primeiramente na questão do amparo e do alento aos profissionais, aos pacientes com esclerose lateral amiotrófica, bem como aos cuidadores que também sofrem muito desgaste ao cuidar, né? E dentro da pesquisa que a gente tem de conhecer cada vez mais de perto o que é essa doença e o que a gente pode estar fazendo em termos emocionais para poder estar aprimorando a tutoria no sentido de poder acolher cada vez mais essa angústia do paciente. Nós vamos ter a oficina lá embaixo. Se alguém quiser conhecer um pouco mais de próximo o projeto Tutor ou quiser tirar alguma dúvida, estaremos eu e a Ana lá com alguns tutores aqui presentes para a gente poder estar conversando, e deixamos o nosso e-mail caso vocês queiram entrar em contato conosco. Muito obrigado.